Olá, estamos iniciando mais um vídeo do nosso estudo do Evangelho e da nossa série Não Vim Destruir a Lei. Não esquecendo nunca, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. A ciência e a religião são motores da inteligência humana. A ciência revela as leis do mundo material e a religião revela as leis dos mundos moral e espiritual. Acontece que essas leis têm o mesmo princípio. Tanto as leis do mundo material como as leis morais foram feitas por Deus. E isso é básico para entendermos o que estamos estudando. Tudo é obra de Deus. Se a ciência fosse a negação da religião, ou vice-versa, uma necessariamente teria de estar errada e a outra com a verdade, porque Deus não quer a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que as pessoas pensam que existe entre ciência e religião é fruto apenas de uma observação deturpada e do excesso de exclusivismo de um lado e de outro, e claro, de muito orgulho e vaidade dos dois lados, e até de um pouco de ignorância de ambas as partes. Daí o conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Portanto, a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já não podendo mais se opor à irresistível lógica dos fatos. Ou seja, religião e ciência têm de deixar os conflitos de lado. Até agora, uma tem tentado negar a outra, e como as duas são obras de Deus, nenhuma pode ser destruída. Portanto, elas têm de se ajudar para construírem juntas uma fé baseada na razão, sem fantasias, sem misticismos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Bem, começou um novo tempo, uma nova era. Falsos profetas serão desmascarados. Interpretações que colocam a vida material, as posses materiais, acima dos bens espirituais, acima da vida eterna, serão derrubadas. No novo mundo que já está começando a nascer, falsas crenças, falsas conversões, falsos milagres serão desmascarados. Os ensinamentos deixados por Moisés e por Jesus fazem parte de um grande plano de Deus para a educação espiritual do homem, que é, acima de tudo, um espírito eterno. Jesus disse que para onde ele ia, nós ainda não poderíamos ir, porque primeiro vamos nos educar. Lá onde Jesus está, não podem entrar aqueles que têm ódio, orgulho, preconceitos e todos os males que a humanidade terrena possui. Por isso é que estudamos o Evangelho. O Evangelho é a cartilha usada nesses cursos fundados por Jesus. Quando aprendermos o Evangelho, poderemos ir nos encontrar com Jesus. Mas aprender o Evangelho não é decorar versículos, é praticar o Evangelho. João diz claramente: o Verbo se fez carne. Significa que a palavra de Deus encarnou. Ele fazia referência a Jesus, mas isso serve também para nós. O Evangelho precisa ser vivido. Nós temos de ser o Evangelho vivo. É isso que significa o Verbo se fez carne. As pessoas têm de ler o Evangelho em nós, nos nossos atos e palavras. Então, para irmos ao encontro de Jesus, precisamos também nos transformar em evangelhos vivos. Jesus disse: ide, pregai o Evangelho, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, dai de graça o que de graça recebestes. Ou seja, Jesus está dizendo: façam o que eu fiz, vivam como eu vivi, pois foi exatamente isso que Jesus fez na vida. Pregou o Evangelho, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, alimentou os famintos. Por isso, Paulo vai dizer mais tarde: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20.
É esse o nível de transformação que cada um de nós deve realizar em si mesmo. E a ciência existe para nos ajudar. Hoje temos avião, computador, telefone celular, internet, remédios para as mais diversas doenças, livros sobre todos os assuntos para estudarmos e evoluirmos. E isso tudo é fruto da ciência. Jesus não poderia ficar conosco, e inclusive ele avisou que teria de ir embora, mas mandaria o Consolador. Então, ele não pode ficar atendendo qualquer dor de dente que nós tivermos. Deus nos deu inteligência e os recursos para criarmos a cura, para buscarmos o alívio para as nossas dores. Assim também estamos nos desenvolvendo. Jesus curava, mas não era milagre no sentido de que Jesus não sabia o que estava fazendo. Ele curava porque ele conhecia o corpo humano nos mínimos detalhes, conhecia as doenças e sabia quais eram as soluções. Por isso, Jesus também é chamado de médico dos médicos, médico divino, etc. Porque, embora ele seja um Cristo e tenha poderes, mas precisa do conhecimento, precisa da ciência. Sem o conhecimento, sem ciência, nesse caso da medicina, ele não saberia onde operar nem no que mexer. Os milagres não são passes de mágica, são conhecimento e ciência juntos. Foi Deus quem nos criou. Então ele sabe exatamente qual peça do nosso corpo trocar, consertar, o que está com problema, o que vai apresentar problema, etc. Então precisamos aprender para um dia podermos realizar curas. Nós temos de ter o mínimo de lucidez para entender que se realizarmos uma cura, terá sido Deus que curou. Ou seja, se eu curar alguém, tenho de saber que foi Deus quem curou, porque eu não sei nada de medicina. E aqui, mais uma vez, precisamos lembrar do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é Jesus dizendo que as coisas do mundo devem continuar no mundo e nós devemos cuidar das coisas de Deus. Ou seja, a ciência precisa seguir seu caminho e não pode ser atacada pela religião. Por enquanto, as duas precisam ficar separadas, porque o ser humano ainda não é isento. E a prova disso é que cientistas atacam as religiões e as religiões atacam as ciências. Mas cada um deve seguir o seu caminho. Uns estudam as coisas de Deus, as coisas espirituais. Outros estudam as coisas do mundo e da matéria. Cada um tem sua função no mundo. Os dois cometem erros, é normal. Mas vamos repetir o que vimos lá no começo. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. E a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já não podendo mais se opor à irresistível lógica dos fatos. Ou seja, em algum momento elas vão concordar uma com a outra, porque as duas caminham ao encontro de Deus. Uma, conhecendo a matéria profundamente, vai um dia chegar à conclusão de que Deus existe e criou tudo. A outra, buscando mais diretamente o contato com Deus, terá sua fé confirmada. Nós estamos no mundo para evoluir em todos os sentidos, espiritualmente e materialmente. Deus não nos quer ignorantes sobre os assuntos da matéria e nem sobre os assuntos espirituais. Ora, se Deus criou tudo, quando o cientista estuda os elementos químicos ou outros planetas, por exemplo, ele está estudando a obra de Deus. Resumindo, a religião estuda a palavra de Deus. A ciência estuda as obras de Deus. Portanto, elas não devem se atacar mutuamente, pois religiosos e cientistas estão trabalhando para Deus. Os religiosos tentam convencer com a palavra, mas como Jesus mostrou no caso de Tomé, alguns precisam ver para crer. Aí entra a ciência para demonstrar a existência de Deus. Cada vez que a ciência demonstra a perfeição das leis da matéria e do universo, está demonstrando a existência de Deus, porque o mundo não é obra do acaso. Bem, esse vídeo é mais curto, a ideia era falar sobre ciência e religião como sendo obras de Deus. Portanto, não existe motivo para briga. No fundo, podemos dizer que é novamente a briga de Caim e Abel.
de dois irmãos querendo um aniquilar o outro. Só que nenhum vai ser aniquilado, pois os dois são obras de Deus. Se você está tentando destruir a obra de Deus, está perdendo seu tempo. E pode-se dizer até que você está louco. Vamos terminar com uma citação de Kardec bastante adequada para esse nosso estudo. Fé inabalável é somente aquela que pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Allan Kardec. Bom, não esqueça de dar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar nossos vídeos e estudos e até o próximo vídeo com um novo tema que será Meu Reino Não É Deste Mundo. Até lá!